Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o VILG11, um fundo do setor de logística. Eu vou comentar com vocês se o gestor trouxe algum guidance para a gente para os próximos semestres, dado o problema com a Tokstok. Se o gestor também informou sobre os ativos que estão vagos, se tem algum locatário próximo a alocar o imóvel. E vou comentar se num cenário extremo de não pagamento da Tokstok, qual seria o rendimento mínimo, tá certo? Bom, então começando o vídeo, aqui a gente fala sempre um pouquinho sobre o valor da cota. O valor patrimonial está aqui próximo de R$ 112. O valor da cota é mercado por volta de 87. Salvo engano, esse valor até caiu mais do que isso. Para quem gosta do fundo, pode ter sido uma oportunidade naquele momento, já ressaltando que não é nenhum tipo de recomendação. Taxa de administração, então, aqui sobre o que ceder 1 bilhão, 0,75 ao ano. E tem também uma taxa de performance, tá bom? Aqui, no início do relatório, ele coloca alguns destaques. Então, ele afirma aqui que foi aprovado pelo CAD a venda do CD Cachoeirinha no valor de R$ 100 milhões. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que eu fiz, do vídeo que eu fiz sobre isso, e lá eu projetei o lucro. A gente vai ver ao longo do relatório que o gestor não traz ainda o valor do lucro, porque essa operação ainda não foi 100% fechada, mas eu já fiz uma estimativa para a gente, tá? Ele coloca aqui que 65% dos contratos vão vencer depois de 2026 e o prazo médio dos contratos do fundo supera 4 anos. Aqui ele comenta um pouquinho sobre o cenário macroeconômico, vale a leitura, como sempre eu recomendo para vocês. Seguindo, aqui então ele coloca novamente a questão do CD Cachoeirinha, que teve essa venda. Então ele coloca aqui que ainda faltam algumas condições precedentes, comuns a transações imobiliárias, serem cumpridas. E a venda está no processo de diligência. E quando tiver algum andamento, a gente vai ser informado. Ajuizamento da ação de despejo por falta de pagamento da Tokstok. Então aqui ele coloca que o fundo ingressou em 15 de fevereiro com uma ação de despejo por falta de pagamento contra a Tokstok, inquilino do ativo Extrema Business Park, em razão do inadimplemento no pagamento do aluguel com vencimento em fevereiro. E no dia de hoje, que eu estou gravando dia 7 de março, o fundo soltou aqui um fato relevante. Ele até comenta aqui abaixo, mas eu vou mostrar para vocês. Então está aqui o fato relevante. Ele informa o seguinte, que a Tokstok, locatária do empreendimento que eu acabei de citar, efetuou o pagamento integral do aluguel de fevereiro, com vencimento em 6 de março. E ele destaca aqui que a Tokstok segue inadimplente em relação ao aluguel de janeiro, com vencimento em fevereiro. Por isso, a ação de despejo continua. O contrato de locação vigente possui garantia através de seguro-fiança, com cobertura equivalente a 12 aluguéis vigentes, cuja execução está sujeita a condições comumente aplicáveis. Então, aqui a gente pode ter duas leituras. Ou a Tokstok está ali pagando esse aluguel de fevereiro porque ela está tentando regularizar a situação, haja vista que pagar o aluguel de fevereiro não impede a ação de despejo, tendo em vista que janeiro ainda está inadimplente. Então, essa é uma leitura mais positiva. Uma leitura mais pessimista é que a Tokstok pagou esse mês, mas não tem garantia nenhuma que vai pagar no outro mês e não conseguiu regularizar a sua situação e a gente continua em um mar de incerteza. Então a gente vai ter que continuar acompanhando. Aqui o gestor ele continua informando a gente que esse imóvel representa 14% das receitas totais do fundo e 11% da área bruta locável por ele detida. Aqui ele comenta justamente desse fato relevante que eu acabei de mostrar para vocês. Então o primeiro ponto que a gente tem para falar aqui, não tem muito mais informação em relação à Tokstok. Basicamente tem essas interpretações que eu disse para vocês e a gente tem que continuar acompanhando. O ponto positivo é que tem o seguro fiança. E sendo um ativo bem localizado, que é em Extrema, que tem ali muita proximidade a Minas, Rio e São Paulo, caso seja desocupado, a tendência é que seja rapidamente locado, ou que a Tokstok faça o máximo de esforço possível para conseguir regularizar a situação e permanecer no imóvel, porque muito provavelmente é um imóvel muito importante para as operações dela, certo? Eu vou mostrar mais à frente para vocês na DRE quanto que foi gerado nesse mês e quanto que seria esse dividendo, tá? Se ela não pagar. Comentando rapidamente das obras no Castelo 57, segue normal, aqui não teve nenhuma alteração em relação ao mês passado, teve a substituição da construtora na fase final de obras
e a previsão ainda é para o segundo semestre de 23, tá? Pessoal, se vocês estiverem gostando do conteúdo, que eu tenho me esforçado bastante para trazer aqui 2 vídeos por dia para vocês, eu peço o like, isso me ajuda demais. E também a inscrição. Estou na meta aqui de chegar a 500 inscritos até o final do mês, isso me ajudaria bastante. Então aqui o resultado do fundo em fevereiro foi de 48 centavinhos por cota. A gente observa aqui que o fundo distribuiu 53 centavos. Por quê? Porque ele tinha 15 centavos de reserva acumulada, usou 5 e então atualmente ele tem mais 10 em reservinha acumulada. A questão é o seguinte, aqui ainda não entrou o seguro fiança. Então, se de fato a Tokstok não pagar, vai entrar esse seguro fiança por 12 meses, que é um prazo para a ação poder se desenrolar, e aí a gente deve ter um dividendo um pouquinho mais alto. No extremo, se nada for pago, acabar o seguro fiança, seria esse o patamar. Entretanto, ainda tem alguns gatilhos de destrave, como por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente sabe que o fundo tem 2 imóveis que ainda estão desocupados. Então aqui a gente teve a saída dos inquilinos do Caxias Park e do Fernão Dias Business Park. O gestor não trouxe informação aqui para a gente se tem alguma negociação em andamento, se tem algum inquilino próximo a realizar alguma locação. Mas, conseguindo locar esses imóveis, aí a gente tem um destrave no rendimento do fundo que pode subir. Mas é isso que a gente consegue projetar. Então, respondendo as perguntas do início do vídeo, o gestor trouxe guidance? Não trouxe. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês. E, segunda pergunta, o gestor informou sobre a alocação dos novos ativos? Também não informou. A gente ficou no escuro. Obviamente que a gente vai ter que acompanhar. Se o gestor aparecer em alguma entrevista, alguma live, eu vou colocar lá no grupo do Telegram. Coloco o link lá para vocês. Inclusive, já convido vocês a entrar. A gente está criando uma comunidade lá bem legal. Então, aqui, estimativa de rendimentos. Em função do inadimplemento do Tokstok em fevereiro e o ajuizamento da ação de despejo, a gestão do fundo optou pela não divulgação de uma estimativa de rendimentos até que haja maior previsibilidade. Então, aqui comprova que a gente não tem nenhum guidance, tá bom? Seguindo o vídeo, ainda tem mais algumas coisinhas que eu quero mostrar para vocês. A gente tem aqui mais de 157 mil cotistas, liquidez muito boa. Aqui a questão da alavancagem, só para não deixar passar batido para quem está começando a assistir o canal agora, o primeiro vídeo. Então o fundo tem aqui 269 milhões em obrigações. Ele tem aqui algumas aplicações financeiras que totalizam 47 milhões. Tá? Isso aqui inclui alguns fundos. Então líquido de obrigação ele tem 221 milhões, que representa 14% dos ativos. E aqui tem uma informação importante que é do montante total, 3,2 apresenta um vencimento em até 12 meses. Ou seja, a gente tem aí uma tranquilidade nos próximos 12 meses, em que pese não está tão distante assim esse prazo, e a gestão vai ter que conseguir fazer uma emissão, ou enfim, vai ter que tentar vender um ativo para destravar valor. Tem ali o CD Cachoeirinhas, que eu falei que pode ser usado para isso, mas aí eu falo melhor no vídeo que eu indiquei para vocês no começo. Tokstok, maior inquilino, representa 14%, como já foi dito. Ele tem aqui uma diversificação geográfica interessante. Aqui, renovação dos contratos. A gente tem aqui uma porcentagem interessante em abril, 18%. Isso deve se refletir nos meses a seguir, provavelmente aqui em junho ou julho. Então, isso aqui pode dar uma ajudada também no dividendo. Pessoal, basicamente é isso. Um vídeo de atualização do fundo. O gestor não trouxe muitas informações para a gente. O que resta é a gente seguir acompanhando o fundo. E como eu disse, me comprometo a trazer para vocês a atualização assim que sair qualquer tipo de notícia. Saiu o fato relevante, eu trago aqui para a gente um vídeo só com fato relevante. Tá? Teve uma entrevista ou algo mais interessante que é mais longo, aí eu divulgo para vocês lá no grupo do Telegram. Tá bom? Espero que tenham gostado. Se sim, peço novamente o like e a inscrição. Até mais, próximo vídeo. Valeu!